9h06, Jornal Gente de volta, num sábado recheado de entrevistas, né, dos mais diversos assuntos. Agora a gente vai falar de política internacional ou das relações internacionais do Brasil, né, Cláudio Humberto? Exatamente, Ana Paula. Temos aqui a satisfação, hoje a honra mesmo de receber entre os nossos entrevistados deste sábado o doutor Miguel Helvas. Ele foi secretário de Estado, foi ministro do governo de Pedro Passos Coelho em Portugal, quando Pedro Passos Coelho foi primeiro-ministro, fez um governo muito elogiado e por essa razão houve também um grande destaque da participação do Dr. Miguel Helvas naquele governo. É uma das figuras mais proeminentes da política portuguesa e alguém também que capaz de fazer análises precisas do momento atual em que vive o seu país. Quero aqui dar a saudação aqui de boas-vindas ao doutor Miguel Helvas. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Ana Paula Rodrigues. Bom dia, Cláudio Humberto. Aqui já é boa tarde. Em Portugal já somos 4 horas a mais. 4 horas a mais. Estamos na frente. Verdade. Vocês vão nos ganhar 4 horas. Mas é sempre muito agradável estar com amigos do Brasil, numa relação que, não só pelo passado, mas eu acredito muito que esta é sempre uma relação de futuro. O espaço que temos que construir é cada vez maior e diríamos mais, hoje a colonização inverteu. Hoje são os brasileiros que estão em grande quantidade em Portugal. Não há rua, não há restaurante, não há espaço nenhum em Portugal onde não se ouça falar o português com a melodia do Brasil. Eu sou um adepto disso, acho que é muito positivo. Nós somos um país pequeno e estamos a saber aproveitar bem o trabalho que se realizou nos últimos anos e deixámos de ser um país que enviava muita gente para fora e estamos a receber. Continuamos também a enviar alguns na Europa, porque ainda temos muito trabalho pela frente. Doutor Miguel Helvas foi deputado durante mais de 20 anos em Portugal, desempenhou, apesar de jovem, é um político jovem, mas já tem ali fui mais. Já foi mais. Mas tem ali uma biografia muito importante. Desempenhou as funções de secretário de Estado, de ministro. Ele, enfim, é graduado em Ciência Política, Relações Internacionais pela Universidade Lusófona e é do partido, enfim, foi ministro do governo do PSD, que é o partido que volta agora ao governo com a eleição de Luís Montenegro, né, que, enfim, assumiu a função o cargo de primeiro-ministro de chefe de governo de Portugal. E aí eu gostaria de falar com o senhor sobre isso, queria que o senhor nos explicasse, porque o parlamentarismo tem características que escapam, digamos assim, à compreensão de países ou de cidadãos de outros países que vivem sob o regime presidencialista, como é o nosso. Bom, Pedro Passos Coelho venceu a eleição com cerca de 1% de diferença do segundo colocado, que foi do Partido Socialista, mas em vez de se aliar com a direita, que obteve quase 20% dos votos, preferiu se aliar com o inimigo, que é a esquerda, um inimigo entre aspas, né, que é a esquerda. E eu queria que o senhor explicasse isso para nós, doutor Miguel Helvas, como isso foi possível, como foi possível um governo, um partido de centro-direita, um partido de centro, enfim, de centro-direita, que é o PSD, renegar completamente ou evitar completamente qualquer tipo de entendimento com a direita e fazer opção pela esquerda. Como foi possível isso? Bem, Cláudio Humberto, deixe-me fazer uma referência primeiro. O parlamentarismo, como você referiu, e eu tenho muitas vezes essa conversa com um grande amigo meu do Brasil, que é o presidente Michel Temer, que é um estudioso de sistemas políticos, se a democracia é o melhor dos sistemas políticos, dentro da democracia, nada é mais equilibrado do que o sistema parlamentar, que implica, isso desde logo, um reforço de todo a construção do edifício parlamento, do edifício político. Desde logo a eleição, o sistema eleitoral, o sistema representativo, todo o modelo. A Europa seguiu esse caminho na maior parte dos países. Eu diria que não é rigoroso dizer que este governo do PSD se entendeu à esquerda. O governo ganhou, e não foi Pedro Passos Coelho que foi eleito, agora foi Luís Montenegro. Pedro Passos Coelho foi um primeiro-ministro que eu servi com muito prazer, foi um grande primeiro-ministro, quando Portugal tinha falido, e foi primeiro-ministro entre 2000
e 2010 e 2015. A verdade é que o governo socialista governou Portugal nos últimos 8 anos. 8 anos sem reformas estruturais, em que houve uma evolução positiva. Nós temos que saber reconhecer isso. Foi o primeiro governo socialista que deixou contas certas. Deixou contas certas, mas não deixou a ética certa. Tinha uma maioria absoluta muito clara e num ano pegou nessa maioria e deitou pela janela fora. Perdeu com quê? Casos judiciais, casos de corrupção, escândalos grandes, pequenos. Foi um ano em que um governo com uma maioria absoluta deitou fora essa maioria e o Presidente da República foi obrigado a dissolver o Parlamento. Eu, dentro do PSD, no país, eu tenho um programa de comentário semanal, eu tenho dito que o Partido Socialista, que é o segundo maior partido, governou até aqui, ele tem a obrigação de ser alternativa ao governo do PSD, construindo uma maioria à esquerda. As alternativas são feitas assim em democracia, a base da democracia e a base do parlamentarismo é a alternância. O PSD, a meu ver, escolheu entender-se com todos, não fez um entendimento à esquerda, isso não existe. Aliás, o líder do Partido Socialista já veio dizer que não tem que suportar o governo. E, a meu ver, o PSD tentou fazer um jogo mais complicado, que é fazer a pesca à linha. Diz que tanto vai apresentar as propostas, é um governo minoritário, apresentar as propostas e se os partidos à esquerda e à direita quiserem viabilizar, viabilizam. Se não quiserem viabilizar, podemos vir a ter uma situação particularmente difícil, que é uma situação de eleições antecipadas. No Parlamento, nesse momento, à direita, o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega têm cerca de 60% dos votos e dos deputados no Parlamento, que é o que conta mais do que os votos. Mas deixe-me dizer-lhe, eu acho que é uma estratégia arriscada que está a ser seguida. O Chega é um partido que vivia fora do sistema, entrou dentro do sistema, um partido, não é propriamente o tradicional partido de extrema-direita. Dou um exemplo. Todos os partidos de extrema-direita na Europa renegam a Europa, renegam a União Europeia. O Chega não renega a União Europeia. O Chega defende a União Europeia, mas é um partido populista, é um partido que apresenta propostas difíceis de serem implementadas. É um partido que é difícil fazer o entendimento. Para dar um exemplo, só o aumento para as pensões dos servidores que estão no sistema de segurança social que o Chega propõe são mais de 9 mil milhões de euros por ano. O novo aeroporto de Portugal, que vai ser decidido agora e que vai ser construído, custaria esse valor. Ou seja, só para aumento de pensões o Chega defende um aumento de um aeroporto, mas todos os anos. No governo socialista aumentou muito, mesmo assim, a despesa corrente do Estado. Em 2015, quando o PSD saiu do poder, a despesa era de 80 mil milhões, agora é de 110 mil milhões. Nós temos que fazer o controle da nossa despesa pública, é fundamental. Isso implica o quê? Reformas estruturais. O único governo que o fez foi o governo entre 2010 e 2015, de Passos Coelho, também muito dependente, porque estava sob intervenção. Você próprio esteve na posse desse governo, eu lembro-me de ter visto no Palácio da Ajuda em 2011, na posse do governo, e você viu que o clima, na altura, era um clima muito difícil em Portugal. Quando o governo tomou posse, não havia dinheiro para pagar salários da função pública. Nós evoluímos nestes 4 anos, o turismo teve um papel fundamental, o número de brasileiros, de alemães, de franceses, ingleses que vieram para Portugal deram uma arrancada na economia, mas precisamos de ir mais longe, precisamos de criar riqueza agregada, precisamos trazer grandes empresas que venham a investir. E, portanto, o PSD aqui, a meu ver, vai ter que fazer ajustamentos no futuro, porque vai precisar de uma maioria no Parlamento. E o partido de esquerda, o Partido Socialista, é um partido traumatizado com o poder, teve 8 anos, deitou fora o poder, e tem outra questão, os socialistas não são conhecidos por fazer reformas estruturais, fogem das reformas, fogem das situações delicadas e difíceis. Os socialistas sabem fazer o discurso da facilidade e vocês também sentem muito isso aí no Brasil e sabem daquilo que eu estou falando. Pois é, a direita também tem alguns discursos que são sedutores, né, Cláudio? A exemplo do que aconteceu com o Chega, por exemplo, né, que o senhor mesmo citou, ministro, e que teve um crescimento bastante significativo nessa última eleição. Que eu queria saber como é que o senhor enxerga esse crescimento, qual que é o recado, na sua visão, que esse aumento em 4 vezes do número de deputados do Chega em Portugal está trazendo, né? Qual que é o recado que tem que ficar para o governo do crescimento da ultradireita? Sabe, Ana Paula, o meu partido não é um partido de centro-direita, é um partido tradicional na Europa, em que os governos são
as alternâncias nos últimos 70 anos, depois da Segunda Guerra na Europa, e nós depois da democracia, foi 20 anos depois, é feito entre partidos socialistas, que são de centro-esquerda moderada, para partidos como o meu, que são partidos de centro-direita, também moderados. Nos últimos anos cresceu em Espanha o Vox, cresceu na Alemanha, na Holanda já foram o maior partido. O que é que encontra? Encontra uma insatisfação significativa dos eleitores, insatisfação com os políticos, insatisfação com a política, voto de protesto contra as dificuldades, o desemprego, a imigração. Há países da Europa onde a imigração que veio a imigração, hoje muito marcada por uma imigração muçulmana, com consequências culturais, como a França, estão a levar para situações mais delicadas e mais radicais. Esses partidos, só há uma solução de os derrotar no futuro. Veja, em França, Jacques o pai Le Pen, no governo de Mitterrand, a maioria dos eleitores do Partido Comunista passaram do Partido Comunista para o Partido da Frente Nacional de Extrema-Direita. Aqui em Portugal, dizia-se antes destas eleições, os socialistas e a esquerda, que o Chega estava a roubar votos ao meu partido, ao PSD, estava a crescer na direita. A realidade foi que o Chega cresceu à direita e à esquerda, há descontentes, há vontade de voto de protesto em todas as áreas políticas. As pessoas querem mais. As pessoas na Europa também, o cidadão habitua-se a um Estado social muito presente na saúde, nas pensões, na educação. E hoje a Europa tem que sobreviver nesse mundo particularmente difícil com que estamos integrados, num mundo muito polarizado, num mundo onde aparecem países emergentes, onde aparecem novas economias. O Brasil é disso um exemplo. E a Europa tem mais dificuldades em que uma redução muito significativa da população precisa de imigrantes para poder desempenhar uma série de funções. A Europa precisa de ser repensada. E muitas dessas realidades vieram ao de cima com a questão do Covid, em que as pessoas ficaram isoladas, cidades, países ficaram fechadas, e olhou-se para muitas das realidades em que a Europa se habituou, terceirizou a indústria para a China e terceirizou a sua defesa para os Estados Unidos. Hoje, a Europa percebeu que tem que renascer, tem que ser reconstruída com outra visão. A Europa tem que voltar a ser uma potência industrial e vai ter que gastar dinheiro na área da defesa. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia trouxe preocupações muito, muito grandes. Numa parte da Europa, veja, países como a Suécia, que são há décadas e décadas países neutros, agora querem grandes investimentos na defesa. Entraram na NATO e agora dizem, vamos todos gastar dinheiro na defesa. O presidente Obama tinha definido que era fundamental, no tempo dele, o aumento das despesas de defesa para 2%. Hoje começa a ser consensual que a Europa tem que gastar mais, que 2% é pouco na defesa da Europa, e a realidade da Ucrânia está a demonstrar isso. Portanto, a Europa vai ter que se construir com um novo posicionamento, com uma nova visão e com uma nova atitude, e isso vai ter consequências políticas. Porque se gastar dinheiro na defesa, não gasta dinheiro na educação, não gasta dinheiro na saúde. Sabe que nós na Europa, e isso, por exemplo, conta-se muito na lógica dos imigrantes que vêm para a Europa, ninguém morre com um caso de saúde. Na Europa a saúde é gratuita. E é uma boa saúde pública comparada com qualquer outro país e qualquer outro continente. Você vai para os Estados Unidos, se não tem um seguro, corre o risco de morrer na rua. Na Europa isso não acontece. Em Portugal isso não acontece. Nós temos um dos melhores Serviços Nacionais de Saúde da Europa, que hoje consome 15 bilhões de euros 15 mil milhões de euros por ano. É muito significativo num país da nossa dimensão. 15 bilhões no Brasil não é muito, porque o Brasil, e mesmo de euros, nem falo sequer em reais, mas o Brasil é um país de 230 milhões. Nós somos um país de 10 milhões. Por isso vai ser preciso repensar a política, e uma das formas de condicionar esses partidos é dar-lhes o chamado abraço do urso e trazê-los para dentro do sistema e explicar. Então os senhores têm 20% dos votos. Os senhores dizem que são a favor de reformas na saúde. Então vamos lá discutir. Que reformas é que os senhores querem? O que é que os senhores querem fazer na educação? O que é que os senhores querem fazer na segurança social? Para que se possa ultrapassar esta situação de tudo prometerem, de tudo quererem dar. Veja, um partido de direita como o Chega diz que é um partido de direita, assume-se um partido de uma direita até mais radical. E é a favor das empresas públicas, não quer privatizar a TAP, não quer que os aeroportos sejam privados, quer isso dentro do Estado. Pensam igual à esquerda. Porquê? Porque querem passar uma mensagem para os eleitores de que o Estado tem dinheiro para pagar tudo. E o Estado não tem dinheiro para pagar tudo.
Ministro, permita esse tratamento, permita-nos esse tratamento. Eu queria saber o seguinte, sobre essa questão do Chega, que é o partido de direita, que está à direita de Gengis Khan, digamos assim, e que teve quase 20% dos votos, né? A política é a arte da negociação, é a arte da conversa, né, do entendimento. Por que o novo primeiro-ministro Luiz Montenegro se recusou desde a campanha eleitoral qualquer tipo de entendimento com o Chega? Não seria, assim, um eventual acordo PSD-Chega daria ao governo uma maioria absoluta muito tranquila e com um governo para durar os 4 anos aí, né? Com essa maioria precária formada pelo atual primeiro-ministro, o senhor vê possibilidade de isso acontecer, ou seja, o governo permanecer estável, não ser dissolvido até, enfim, por um período igual de 4 anos? Isso eu não sei. Eu costumo dizer que os políticos e os governos são como os melões. Nós só os conhecemos depois de abrir. Você compra um melão muito bonito e o melão não é bom. Os políticos são muito iguais, é só um melão. Vamos abrir um melão e vamos ver como é que ele é. Eu diria que sim, eu estou a favor, eu sempre entendi, e não era preciso ser um acordo de governo. Veja, a esquerda e a opinião publicada em Portugal, que é maioritariamente esquerda, tentou condicionar o PSD dizendo não pode haver conversas com um partido que não é da área, que está fora da fronteira da civilidade, que está fora da fronteira da democracia, condicionar. O PSD, a meu ver, mal, foi atrás dessa atitude e dessa conversa, e a verdade é que eles tiveram 1.100.000 votos. Bem, e até a esquerda tem uma dificuldade em reconhecer que em Portugal há 1.100.000 votos de fascistas, 1.100.000 votos de radicais de direita. Não há, não existe isso. Aliás, o Partido Socialista perdeu deputados no Alentejo, que era uma zona tradicionalmente de esquerda. Perdeu porquê? Porque os eleitores à esquerda e à direita estão cansados da política tradicional, dos políticos tradicionais, e vão atrás de quem tem um discurso mais facilitador, um discurso que promete o que pode dar e o que não pode dar. E é isso que está em cima da mesa. Agora, eu estou de acordo. Temos que os confrontar, temos que os trazer para dentro do sistema para que o eleitor possa ver, afinal, quem quer reformas, afinal, quem quer trazer qualidade de vida, quem quer resolver os problemas da sociedade. Essa é que é a questão central. Tem uma questão também, que agora eu gostaria de puxar a brasa para a nossa sardinha aqui do Brasil, né? Que é o papel dos brasileiros. Eu sei que o senhor está entre os portugueses que gostam dessa presença brasileira no país, até por tudo que representa na economia, para o bem e para o mal também, é preciso reconhecer, né? Quem visita Portugal sabe disso, como o senhor disse no início da entrevista, onde em qualquer lugar, em qualquer restaurante, em qualquer loja, na rua, em todo lugar, encontram-se brasileiros aos montes, né? Ou passeando ou vivendo em Portugal. Mas temos também visto recentemente, tem chegado aqui notícias preocupantes sobre a condição de vida de muitos brasileiros, morando na rua, inclusive, né? Em aquelas barraquinhas de camping, de acampamento, etc. Eu queria que o senhor explicasse para nós o que é que está acontecendo em Portugal, que os brasileiros estão vivendo um péssimo momento. Não só os brasileiros, mas os imigrantes de uma maneira geral. A larga maioria dos imigrantes brasileiros integrou-se bem. É importante referir que isto começou tudo nos anos 90. Era embaixador do Brasil em Portugal um grande político brasileiro, um grande amigo, Jorge Bornhausen. E foi o primeiro grande confronto, foi quando vieram os dentistas brasileiros. Os dentistas portugueses não eram bons. E os brasileiros vieram, ocuparam o espaço e graças a Deus, fizeram uma revolução na estomatologia, no médicos dentistas. Nós hoje temos uma capacidade na Europa fantástica. Quem é que trouxe essa evolução? Quem fez essa revolução? Os dentistas brasileiros. Depois houve, durante muitos anos, imigração, como os portugueses, nos anos 30, 40, 50, foram recebidos no Brasil, foram integrados. A grande questão que se coloca aqui é que nós somos um país pequeno. Tudo isto tem soluções. Segundo os números, há mais de 600.000 brasileiros em Portugal. É difícil de poder integrar todos. Mesmo assim, o Estado apoia, ajuda, ninguém deixa de ir a um hospital, não deixam de ter apoio. Mas nós sabemos que o nível social,
a integração social na Europa, também em Portugal, é muito superior à de algumas das regiões do Brasil. E isso está atraindo muita gente. Nós temos que olhar para isso com cuidado. Temos que privilegiar, em primeiro lugar, o imigrante brasileiro, como há 40 anos atrás os brasileiros privilegiaram os portugueses em detrimento de outras nacionalidades. Nós não podemos tratar por igual o que não é igual. Esse é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade não é tratar tudo da mesma maneira. Não. Os brasileiros têm, como os angolanos, os moçambicanos, têm que ter um tratamento preferencial. Nós somos da mesma matriz. O nosso nível cultural, a nossa civilização, a nossa matriz é a mesma. E, portanto, são esses que nós temos que privilegiar, e isso também trouxe um grande equilíbrio sempre para a imigração em Portugal. Em Portugal não tem combate entre os portugueses e os imigrantes, isso não existe. Agora, nós somos um país pequeno, temos dificuldades de integração, precisamos que a nossa economia cresça, e isso tem que ser feito com contrapeso e medida. Não somos só nós, as próprias autoridades brasileiras também têm que colaborar e ajudar nessa situação. Veja, quer dizer, Portugal é quase da dimensão de Santa Catarina, que é um pequeno estado brasileiro, e nós não podemos receber assim de um momento para o outro centenas de milhares de pessoas, é difícil, não há habitação. Por outro lado, também teve uma imigração de primeira linha, imigração de gente com muita capacidade financeira que veio para Portugal. Aconteceu o quê? Aumentou significativamente o preço, os valores imobiliários cresceram muito. Este governo está agora a preparar uma revolução nessa matéria. O Estado tem que fazer uma intervenção na política de habitação. Não pode haver habitação só para a classe A e B, tem que haver uma habitação que chegue a todos. E esse caminho vai naturalmente ser feito. Temos que ter a capacidade de ajustar. Portugal e o Brasil têm hoje, independentemente das questões políticas, veja, eu não sou de esquerda, mas o presidente Lula sempre teve como presidente, e depois eu conheci-o quando estava no governo, uma proximidade grande com Portugal, isso tem que ser dito. Sabe, o único presidente brasileiro que não visitou Portugal em visita oficial foi o presidente Bolsonaro, nunca consegui perceber isso. O presidente português esteve 2 ou 3 vezes no Brasil, uma vez até foi maltratado, foi muito público isso, e nós temos que ser capazes de ultrapassar. O que nos separa é muito pouco, o que nos une é muito. E os governos têm que trabalhar em conjunto, independentemente de ser um governo de esquerda ou de direita. Durante anos, os países de Angola e Moçambique, países como Angola e Moçambique, os governos eram governos de partido único, ligados à União Soviética. E nós vemos, aqui não há espaço para a política, isto no momento da Guerra Fria. Nós temos que ser capazes de ultrapassar isso. E eu também acho que é importante, eu vejo, tenho muitos amigos na política brasileira, de esquerda, de direita, e é fácil entender-me com a maioria, é uma questão cultural. O presidente Temer, que foi um presidente fantástico, todos os presidentes do Brasil, menos o único, foi o último presidente antes do presidente Lula, foi o único que não visitou Portugal. É inconcebível um presidente brasileiro, num mandato de 5 anos, não ter meia dúzia de dias para visitar Portugal. Isso não acontece. Nós temos a CPLP, que tem um espaço, pouca intervenção económica, mas nós necessitamos de ter relações. E o Brasil, vamos ser claros, quem é que vai assegurar a língua portuguesa no futuro? É o Brasil, não é o Portugal com 10 milhões. A força do português é a força do Brasil, que tem 230 milhões. Se um dia formos língua oficial da ONU, quem é que vai fazer com que essa seja a língua oficial da ONU? É o Brasil. O Brasil é o porta-aviões da língua portuguesa. E, portanto, Portugal tem que ser, do lado português, existe essa ideia, e do lado brasileiro, também tem que existir. Eu dou sempre um exemplo aqui. Se algum jogador, nós temos alguns jogadores que já foram brasileiros, que se naturalizaram português, e nunca houve polémica com isso. Já aconteceu com um jogador de um país de leste que veio para aqui com 13 anos, e os pais viviam cá. E aí houve logo polémica. Bem, não é propriamente português. Um brasileiro que se naturaliza português, os portugueses acham que é português. E eu acho que também, eu sinto isso no Brasil. Se eu for para o Brasil, eu vou ao Brasil e sinto-me em casa, independente, as diferenças são menores do que a proximidade. E é isso que nós temos que saber na cultura, na política. Quem são os grandes artistas que passam a vida aqui em Portugal? Agora também vêm de outras latitudes, porque temos muitos turistas. São os artistas brasileiros. Os artistas brasileiros. Quem é que, eu há uns anos precisei de fazer pesquisas com qualidade. As pesquisas em Portugal não eram boas. Na política, fui buscar quem? O António Lavareda. Na política vamos buscar marqueteiros brasileiros. Porquê? Porque a identidade cultural é próxima. Se não fosse isso não sucedia. E também hoje, por exemplo, está muita imigração na área das tecnologias, na área das TIs, que são brasileiras, e que têm aqui um espaço fantástico.
Pois Portanto, eu ia entrar exatamente nisso para falar com o senhor sobre essa questão de empregos na área de tecnologia e de outras áreas onde supostamente os salários são mais altos, né? E eu falo por um relato de uma pessoa que eu conheci recentemente e que estava pensando em trocar, mora na Europa, é brasileiro, mora na Europa há um tempo e queria se mudar para Portugal, mas falou, o custo de vida em Portugal está muito alto, principalmente em Lisboa, né, para onde uma boa parte desses imigrantes acabam indo, e os salários são baixos para esse custo de vida, né? Então acabou preferindo ir para um outro país da Europa, acabou indo para a Alemanha, por exemplo, para seguir com isso. Essas empresas de tecnologia, essas vagas mais qualificadas, elas estão aumentando de fato em Portugal? Ou ainda é um mercado que tem que entrar numa expansão, como o senhor falou, para poder abrigar mais essas pessoas e colocar mais empregos de qualidade também? Sabe, Ana Paula, tem aumentado. E hoje há aqui muitos brasileiros que trouxeram muita qualidade. Muita qualidade. E é reconhecido isso no mundo empresarial. Trouxeram disponibilidade, muita qualidade. Até porque depois do Covid, o teletrabalho alterou muito. Antes do Covid, nós não estaríamos a fazer, se calhar, nestas circunstâncias, essa entrevista. Hoje tudo é vulgar de fazer. O Covid trouxe essa nova visão, essa nova atitude. A verdade é que Portugal ainda tem que crescer economicamente e precisamos de aumentar os salários. Nós também estamos a perder médicos portugueses. Eu tenho uma filha minha, que era uma advogada qualificada, que está hoje num grande escritório holandês no Luxemburgo. Porquê? Porque lhe pagam mais do dobro do que ganharia em Portugal. Nós temos que aproximar o salário mediano do salário médio. Esse é um caminho que nós temos, mas tudo isso não se faz de um momento para o outro. Por isso é que eu digo, também temos que olhar para a imigração com conta, peso e medida. Nós precisamos de fazer isso com equilíbrio, só por uma razão muito simples, porque somos um país muito pequeno. Quer dizer, vêm para 100 mil pessoas em Portugal, podem desarticular totalmente o mercado imobiliário e o mercado da habitação em Portugal. No Brasil, 100 mil pessoas não são nada. É um número muito baixo de gente. E essa é a dimensão. Portugal é um país pequeno, o Brasil é um país continental. Eu já nem falo do Brasil, mas quando me fala da Alemanha. A Alemanha este ano passou a ser outra vez a terceira economia no mundo, passou o Japão. Nós estamos a falar de um país que tem uma indústria fantástica. Estamos a falar de um país que, nós sabemos, no próprio Brasil, o peso da indústria alemã é uma coisa fantástica, de peso, de qualidade. A indústria alemã é a melhor indústria siderúrgica do mundo. A gente entra num edifício em São Paulo e os elevadores são alemães. Sentamos num carro e o carro é alemão. Essa é a realidade. Portanto, eu não posso comparar a realidade do salário da Alemanha com o salário português. Ministro, finalmente eu gostaria de saber o seguinte, sobre essas relações entre Brasil e Portugal e tal, e também a forte presença brasileira em Portugal e vice-versa. Aqui também temos, para nossa alegria e satisfação, muitos portugueses e que trazem a sua contribuição inestimável ao crescimento do país. Isso é histórico. Eu queria saber o seguinte, no discurso de posse, o primeiro-ministro Luiz Montenegro, ele acenou com mudanças nessa política de imigração. É alguma coisa como o Portugal não pode recusar, não pode fechar as portas, mas também não pode escancarar as portas à imigração. Exatamente. O senhor prevê mudanças de que nível, assim, de intensidade, né, na política de imigração do novo governo? Eu penso que haverá um maior controle e uma maior adequação à realidade. Com o Brasil isso não existe tanto, porque, vejam, só a TAP tem mais de 70 voos por semana para o Brasil. Por dia, de Lisboa para São Paulo, há 7 voos. 3 da TAP, 2 da Latam e 2 da Azul. A realidade entre Portugal e o Brasil tem que ser, e mais, e um brasileiro entra aqui, como eu entrei no Brasil, não tem vistos, não tem controle, entro com a maior das facilidades. A política de imigração hoje tem aldeias no Alentejo hoje, na área da agricultura, que 40% da população é estrangeira, e são gente do Nepal, do Paquistão, que para além, e falando isto com muito cuidado, nós temos que olhar, tem uma realidade cultural, religiosa, social, completamente diferente da nossa. No Brasil, isso não existe, a matriz religiosa, independentemente de ser católica ou não, 90% da matriz é cristã. Há uma identidade, e portanto esse controle, esse rigor, também é para que se possa dar condições de vida para quem vem para cá, porque depois há a questão da língua,
a questão da educação. Um filho de um brasileiro entra aqui numa escola pública ao lado do meu filho, ao lado de um filho de qualquer português e integra-se, como eu me integraria se tivesse que ir para o Brasil. Nós temos que ser um país de portas abertas, mas de portas, saber quem entra e saber quem sai. Isto não pode ser uma atitude de facilitismo. Tem que haver uma atitude de rigor para que aqueles que venham sejam bem acolhidos e saibam que venham para ajudar a criar riqueza em Portugal e que possam dela beneficiar. Ministro Miguel Relvas, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, enfim, precioso. Miguel Relvas, que foi 20 anos deputado em Portugal, foi ministro de Estado do governo de Pedro Passos Coelho, do PSD, o partido que volta agora ao poder em Portugal, e é também, como a gente pôde perceber, um dos mais argutos analistas da cena política portuguesa, brasileira e internacional. Eu vou já para o Brasil. Elogio desses eu não ouço aqui, só ouço vindo do Brasil, vou já. Venha rápido, por favor. Muito obrigado, ministro. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado. 9h36.